A história dos celulares Android meio que se confunde com a história da divisão de smartphones da Samsung, afinal ela estava basicamente desde o começo por lá. Desde a linha Galaxy S1 eles continuaram subindo a barra ano a ano na sua principal linha e eu acho que tá na hora da gente começar a fazer uma retrospectiva para entender tudo o que aconteceu nesses últimos anos na linha S. O que vocês acham? Desde o primeiro até o final. É disso que trata esse vídeo. Se você gostar desse tipo de vídeo, não esquece de deixar um comentário para eu continuar produzindo mais com ideias de qual pode ser a próxima série. Linha A da Samsung, alguma linha da Huawei, quem sabe HTC, até mesmo Motorola. É só deixar tudo aqui embaixo e também não se esquece de se inscrever para receber a notificação quando eles saírem. Aliás, tem mais duas coisas que vocês podem fazer por nós que também ajudam a produzir ainda mais vídeo. Tá o comparador Escolha Segura, que é a nossa extensão que te ajuda a economizar, e a Amazon tá dando também um mês grátis de Amazon Prime, que te dá fretes mais rápidos, subs no Twitch, acesso a revistas e ao serviço de streaming deles, que tem muita série legal. Se você se cadastrar com o link abaixo, a gente ganha uma comissãozinha e soltamos ainda mais vídeos pra você. Então corre lá se gostou e bora pra história da linha S. Antes da gente ir de fato para a evolução da linha Galaxy S, vamos puxar rapidinho o histórico. A Samsung não era a líder de mercado antes do nascimento dos smartphones, mas ela já tinha sua história no segmento de dumb phones. O lance é que no Brasil tiveram poucos modelos da Samsung sendo vendidos de forma oficial, porque o grande foco deles na época era o mercado asiático. Como nessa época era mais comum comprar os celulares com contrato de operadora, o que mais se via aqui no Brasil eram modelos como o Samsung C270. Quem que lembra deles aí, ó? Deixa também nos comentários. Nesse período, a Samsung já havia conseguido se tornar uma das grandes potências na produção de semicondutores. Então, quando o iPhone 1 foi lançado, o chipset era fabricado pela Samsung. Loucura, né? A Samsung possibilitou o iPhone. Com o tempo, muitas outras peças do iPhone também vieram da gigante coreana e o conhecimento de como fabricar e como funcionavam as entranhas de um celular inteligente se pagaram e ela começou a fabricar o primeiro Galaxy S em junho de 2010 com Android 2.1. Seu grande diferencial não era nem a sua bateria de 1500 mAh e nem a sua câmera de 5 megapixels que gravava em 720p, mas sim o fato da gente ter pelo menos um concorrente para os smartphones da HTC, que até então era uma das poucas empresas que conseguia lançar um smartphone com Android que realmente funcionava. Pra vocês terem uma ideia, o HTC Dream era o que o mercado tinha como meta de smartphone Android, e ele tinha uma tela de, pasmem, 480 pixels. O fato do primeiro Galaxy S já ter uma tela Super AMOLED de 4 polegadas, que nessa época era uma parada gigante, foi um diferencial bem legal. Muitos outros aparelhos ainda eram de 3.5 polegadas. Hoje, nem se a gente dividir a tela em dois, a gente tem tão pouco espaço. O iPhone era pequeno já nessa época e ser maior já puxava o mercado. O Galaxy S2, aliás, já começou a trajetória de crescimento com as suas 4.3 polegadas de tela Super AMOLED. Tanto nesse segundo ano como no primeiro, a Samsung usava a mesma tecnologia que hoje do AMOLED, mas a matriz de pixels era formada de forma diferente e tinha qualidade inferior, até porque eles ainda estavam aprendendo como fazer isso. É tipo a tecnologia que apareceu no Mi A3 de novo recentemente que a gente reclamou. O aparelho já tinha uma cara um pouco melhor e ele começou a ter bem mais versões. Lite, Epic, LTE, Plus, Skyrocket e até uma versão nacional com TV digital. E olha, tá aí a Samsung sendo Samsung desde sempre. Outro diferencial do S2, que era o topo de linha, foi o seu processador Exynos 4210, um dual-core de 1.2 GHz proprietário da marca, bem como o dobro de memória RAM perante a primeira versão, totalizando potentíssimos 1 GB de RAM. Olha só quanto a gente evoluiu. Apesar da tela ainda ter resolução 480p, a câmera traseira agora é de 8 megapixels, passou a gravar em Full HD, mas com aquelas chacoalhadas que só a gente sabe. As câmeras tinham realmente suas limitações, mesmo o Android tendo evoluído para gravação em Full HD. Precisa lembrar que nessa época, os sistemas operacionais eles mudavam muito, porque, poxa, tinha pouca coisa implementada até então. Hoje em dia nós temos pacotes muito mais bem fechadinhos, com avanços mais específicos e que, para ser bem sincero, não mudam tanto o básico. Parece que você está sempre usando o mesmo sistema. Até por isso tinha muito aplicativo que não funcionava em versões mais antigas, antes do KitKat 4.4. Mas calma, a gente ainda não chegou nele. A terceira geração da linha S ganhou um design
design totalmente renovado, que ainda seguia com o plástico e acabamento brilhante, mas muito mais arredondada. Foi nessa versão que a Samsung começou a implementar bem mais funções e softwares exclusivos na TouchWiz. Um dos pontos em que mais chamou a atenção em 2012, época do lançamento desse produto, foi a versão de 64 GB de armazenamento, padrão para intermediários nos tempos de hoje. Outro ponto alto é que a tela continuou crescendo para 4.8 polegadas, já maior do que o seu principal concorrente da época, que era o iPhone 5. A tela melhorou também em qualidade, ganhou resolução HD e o processador se transformou em um quad-core. Claro que a bateria precisou acompanhar tudo isso e pela primeira vez passou de 2000 mAh. O André, que me ajudou com esse roteiro aqui, contou que esse foi o primeiro Android topo de linha dele e o que ele mais gostava nessa época era trocar de software. O André é doido. Nessa época, para contornar o lance do software ultra modificado, super pesado, existiam muitos grupos de desenvolvedores focados em entregar mais performance e até mais economia de bateria por conta de um software mais limpo. Vocês devem se lembrar do grupo CyanogenMod. Pois então, eles ficaram muito famosos nessa época, mas certamente a gente não precisa mais tanto disso. Seguindo com os modelos, o Galaxy S4 foi uma versão que, apesar de não mudar tanto o layout quando comparado com a linha S3, puxou o mercado com inovações em primeira mão. Eles incluíram o chipset Exynos octa-core, que era bem mais potente do que no ano anterior, 2 GB de RAM e, consequentemente, conseguiram liberar mais espaço para que sensores importantes ganhassem mais precisão. Alguns exemplos são o de aceleração, bússola, temperatura e pressão. O Galaxy S4 já estava tão à frente do seu tempo que ele foi o primeiro da linha a trazer o carregamento sem fio, o QCharge. A tela novamente avançou bastante e ganhou resolução Full HD, com bordas já bem pequenas e, de novo, cresceu para 5 polegadas, seguindo muito do que a empresa vinha fazendo da linha Note, sempre lançada perto de 6 meses depois. Nesse ano foram lançadas as versões Mini e Zoom do S4, mas essas eram mais nichadas, uma por conta do tamanho reduzido e menos potência de processamento, e a outra por conta de uma lente de 16 megapixels, com zoom de 10 vezes e flash de xenon. Para mim, esse foi um grande ano para a Samsung. Agora, acho que de todos os modelos da linha S lançados, o S5, que apareceu em 2014, foi o menos interessante. Como a empresa havia feito enormes saltos no ano anterior, esse foi basicamente uma atualização mais simples. O principal diferencial ficou pro fato deles apostarem no Snapdragon 801, que tinha menos núcleos de processamento, mas um clock bem mais alto, focado em desempenho. O grande ponto negativo era a falta de otimização, que deixava o consumo de bateria bem alto quando o smartphone era mais exigido. Todas as empresas dão uma tropeçadinha algumas vezes, tá? Sempre tem um ano que é melhor, um ano que é pior. O que mais vale tirar de proveitoso dessa geração foi a inclusão de uma resistência à água e poeira com o IP67, que até então era totalmente novidade, e o início da inclusão de sensores de impressão digital, que até hoje são usados em grande escala nos smartphones. Para não falar que ele era totalmente ruim, as câmeras começavam a chamar mais atenção por conta da habilidade de gravar vídeos em 4K, que aparecem primeiro lá no Note e que foram replicadas aqui. Ele também já tinha um Android 4.4 que foi posteriormente atualizado para o Android 6. Os celulares já começavam a ficar bem mais estáveis nessa época. No S6, a Samsung apostou bastante no design e no acabamento, o que o torna muito mais perto do que a gente vê hoje do que qualquer um dos modelos anteriores. Essa foi uma das poucas vezes que eles não mexeram em tamanho de tela, e a versão Edge nasceu aqui, em 2015. Ambos tinham praticamente o mesmo tamanho, bateria selada no corpo de vidro e usavam um processador Exynos 7420, com 3 GB de RAM e até 128 de armazenamento. Um diferencial bem bacana que essa versão trouxe foi a inclusão de um chip que simulava o código magnético do cartão de crédito e que possibilitou o uso do Samsung Pay, método de pagamento que usava o celular para pagar suas contas. Até hoje isso é um recurso muito bacana e dentro do line-up da Samsung já foi até mesmo para os intermediários mais premium da marca. Foi uma tecnologia inserida em 2015 e que perdura até os dias de hoje. Há 5 anos atrás foi também a primeira vez que um celular da Samsung recebeu a resolução Quad HD, ou 1440 pixels, nos celulares da linha S, além, claro, do carregamento rápido e estabilização ótica de câmera. Olha, já dava para usar um desse nos dias de hoje se não fosse a bateria de 2550 mAh, que ia embora super rápido. Na 7ª geração, essa coisa de borda curvada deu tão certo que a Samsung lançou uma versão Edge, com as duas laterais curvadas, complementando a versão flat. Ambos tinham uma variante com Snapdragon 820 para mercados selecionados, além do Exynos 8890 de 8 núcleos, que claro, tiveram um salto para 4 GB de memória RAM, um destaque bem legal dessa geração. Apesar disso, o que mais elevou o hype para se ter um S7 ficou mesmo para as câmeras. Até então, a qualidade delas eram legais, mas o avanço para um sensor de 12
12 megapixels e abertura f1.7 foi tão bom que foi mantido por muito tempo e por muitas outras marcas. Eu lembro que as imagens capturadas em baixa luz já conseguiam entregar uma qualidade muito boa, e a filmagem em 4K também era bem equiparável a câmeras compactas da época. É engraçado porque o declínio de venda das câmeras começou ali no início da década de 2010, mas por coincidência ou não, em 2016, ano do lançamento do S7, o mercado de câmeras point and shoot caiu para 1/10 do que era em 2008, no auge dessas câmeras. Aí nós chegamos no S8 e no S8 Plus, que pra mim inauguraram a nova fase da Samsung e o seu melhor design já proposto. As bordas curvas da lateral e o design minimalista davam um ar de modernidade pro aparelho, ele era muito pra frentex. Ele realmente estava à frente do tempo, é só olhar a concorrência de telas curvas em 2020, quase 4 anos depois. O corpo em vidro era muito bem equilibrado e o uso de uma tela Super AMOLED com tecnologia HDR10 foi uma baita de uma sacada para distanciar o topo de linha da Samsung dos demais topos de linha do mercado. As câmeras tiveram um avanço mais tímido quando comparado com a geração anterior, mas ganharam em software. Além do design, o que chamou muita atenção dos entusiastas foi a adição de mais poder de processamento com o chip Snapdragon 835, que também era vendido com a versão Exynos 8895 e 4 GB de RAM. Esse nível de desempenho abriu a porta para o DeX, que é a interface que simula um ambiente de desktop usando o celular como central. Nessa época era necessário usar um dock que habilitava as várias conexões, mas hoje em dia a Samsung melhorou bastante o que pode ser feito com essa interface. Desde o S10, por exemplo, já não preciso nada além de um cabo USB-C para HDMI para fazer tudo funcionar. Para mim, o Galaxy S8 foi o meu primeiro amor dentre os smartphones. O seu único problema sempre foi bateria. Uma tela grande e um processador potente sempre exigiram muito dele. A linha S9 manteve exatamente o mesmo layout e fez adições de desempenho e câmera, basicamente. O modelo Plus ganhou uma lente adicional que ajudava no modo retrato. A lente principal também recebeu uma tecnologia de abertura variável, que nenhuma marca fez até hoje e que foi abandonada, porque a empresa achou outras formas melhores para trabalhar em baixa luz. Mesmo assim, o S9 surpreendeu ao utilizar uma abertura de 1.5 para locais escuros e f2.4 para lugares claros, realizando a transição automaticamente. Nessa época, começamos a ver uma escalada em números de memória RAM e armazenamento, com o S9 Plus trazendo 6 GB de RAM e até 256 de espaço interno. Como a Samsung manteve o design de um ano para o outro, o S9 não foi um estouro de vendas como eles esperavam, mas um avanço singelo em várias frentes. Em 2019, para marcar uma década de família S, a Samsung mudou um pouco e trouxe 3 versões do Galaxy S10, normal, Plus e o E. Telas maiores, telas menores com menos bordas, telas com entalhes diferentes que só chegaram depois para as outras marcas e olha, um conjunto extremamente maduro. Aliás, o mercado de smartphones como um todo já estava muito maduro e apesar dessa linha ser realmente muito boa, quem já tinha um S8 ou um S9 não sentiu um salto tão grande quanto antes. As baterias estavam durando mais, as câmeras tiveram acréscimos apenas incrementais e claro, tá na hora de tacar um monte de RAM e armazenamento, já que versões de 8 e 12 GB de RAM e 512 de espaço começaram a aparecer. Em 2019, a Samsung também lançou a One UI, mais limpa e focada em celulares grandes, que olha, passou a fazer muito mais sentido. Para fechar essa história toda, a Samsung trouxe o S20 com a versão normal, uma versão Plus e uma versão Ultra, essas duas últimas com opções de conectividade 5G. O S20 Ultra se distanciou tanto da versão principal que fica difícil até justificar o seu preço de lançamento na casa dos $1.500 por conta de uma lente de zoom de 100 vezes e sensor principal de 108 megapixels. Pelo que a gente viu, não é tão otimizado assim ainda. O legal é que todos eles já contam com um conjunto de câmeras muito bom, um software ainda mais acertado e uma tela muito bonita por conta do Dynamic AMOLED, HDR10 Plus e os 120 Hz de taxa de atualização. Esse, aliás, foi o grande avanço do S20. Ter uma tela com alta taxa de atualização faz com que eles possam competir com os smartphones gamers que estão aparecendo com mais força nos últimos tempos. Eu nem vou comentar do IP68, T-Charger e o design renovado, porque isso entrou nas análises que a gente fez recentemente aqui no canal e tá tudo listado aqui na descrição. Antes de fechar esse vídeo de história da família Galaxy S, eu só preciso lembrar que a Samsung lançou as versões Active do S7, do S8 e S9, que basicamente deixavam a carcaça do aparelho mais resistente quando comparado
comparado com os modelos base e que dentro de milhões de lançamentos da Samsung ao longo desses anos, ela parece ter dado indícios de que não tá cansada de manter o line-up aumentando. Prova disso foi o recente lançamento da versão S10 Lite, que a gente já até fez vídeo no canal. O estranho é que ela foi lançada 6 meses depois aqui no Brasil, o que não faz tanto sentido assim. Com isso, acho que dá pra gente finalizar e bem a história da linha S. Aliás, vocês gostaram do vídeo? De novo, eu tô pedindo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, me fala qual que tem que ser a próxima linha analisada. E claro, pode ser de qualquer marca, é só responder aqui nos comentários e não se esquecer de se inscrever para receber o vídeo quando ele sair. Eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!